bem-vindo à edição do Em Resumo. Hoje é sexta-feira, dia 7 de julho de 2017. Ao meu lado, Rosiane Carvalho, ela vai fazer o programa junto com a gente hoje e junto com você também, que eu já peço para curtir e compartilhar essa transmissão. Convido você também a comentar os assuntos que nós vamos conversar aqui, Rosiane e eu. Hoje o assunto não poderia ser outro, né, Rosi? Os bastidores da eleição suplementar. O BNC deu furo de notícia ontem, anunciando a decisão do ministro Celso de Mello, suspendendo a suspeição da eleição suplementar. A Rosi vai detalhar isso para a gente daqui a pouco. Isso teve desdobramento na madrugada. Pela manhã no TRE havia uma possibilidade da eleição ser prorrogada para setembro. E aí teve um certo rebuliço lá no gabinete da presidência com as coligações. A gente vai contar tudo isso para você já em detalhes, tá certo? Vamos falar também de Boa Vista. Lá o Ministério Público entrou com uma ação contra a prefeita para impedir que ela destrua uma praça pública. A gente vai contar, o Daniel Jordano vai trazer detalhes pra gente desse assunto. E no final do programa de hoje, uma homenagem ao jornalista Paulo Ricardo, que infelizmente faleceu em São Paulo, vítima de câncer no cérebro, tá certo? Então, fica ligado no Em Resumo, compartilha essa transmissão, nos ajude a fazer, porque o seu comentário é sempre muito bem-vindo, tá certo? Rosiane Carvalho está com a gente hoje aqui no Em Resumo para a gente falar desse rebuliço, né, Rose? Começou ontem, 11h15 da noite, BNC deu em primeira mão, né, essa decisão do ministro Celso de Mello. Queria que você contasse um pouquinho disso. Você estava dormindo já, Rose? Como é que foi? Foi bem tarde, né, da noite, quando essa decisão foi tornada pública no site ali do STF. E aí ele, com essa decisão, ele extinguiu aquela ação cautelar que o vice-governador cassado, Henrique Oliveira, apresentou e que motivou aí a decisão do ministro Ricardo Lewandowski na semana passada, suspendendo a eleição, dando aquele efeito que a gente falava do estátua. Então tudo parou, e a decisão do Celso de Mello de extinguir essa cautelar liberou todo mundo para esse movimento da eleição suplementar ao governo do estado. De noite mesmo, de madrugada, o BNC teve contato com o diretor-geral do TRE, que é quem articula, quem toma todas as decisões e conhece de perto todo o processo administrativo, Messias Andrade, para que seja realizada uma eleição no estado do Amazonas, um dos lugares mais complexo de se realizar uma eleição. E o Messias colocou que, administrativamente, essa suspensão de uma semana não interferia, né? Se demorasse um pouco mais, aí sim, eles teriam prejuízo. Mas essa suspensão de uma semana, o TRE conseguia manter a realização da eleição no dia 6 de agosto, primeiro turno. E aí, pela manhã, houve novamente aquela rodada de conversas. O presidente do TRE tinha ali seus receios sobre alguns prazos, inclusive da impugnação do julgamento, porque o TRE tem um prazo para julgar todos os registros de candidatura. Porém, os registros que foram impugnados, eles demoram um pouquinho mais o trâmite, porque precisa juntar documentos, ouvir, às vezes, testemunhas, uma série de outros procedimentos, e aquilo ali pode e deve demorar um pouco mais. Mas ele, em entrevista para a imprensa, depois do anúncio de que se manteria a eleição mesmo no dia 6 de agosto, ele falou que recebeu essa recomendação da própria direção geral do TSE e também do presidente do TSE, Gilmar Mendes. Conversaram e, segundo o presidente do TRE, Iedo Simões, o Gilmar Mendes teria dito para ele que o menos traumático nesse processo todo seria manter o calendário da maneira que está, né, de como eles tinham determinado a princípio. Agora nós passamos amanhã lá no TRE, e você que cobre bastidor da política há mais tempo do que eu, não sei se você já tinha visto aquele gabinete tão cheio de gente como estava hoje, né? Advogados, gente da coligação do partido, candidatos que estavam lá, Marcelo Ramos, Amazonino Mendes, Luiz Castro, Marcelo Serafim, a Liliane Araújo chegou depois. Que rebuliço hoje de Mello no TRE, né, Rose? Foi bem agitado. O diferencial hoje foi porque é uma reunião que não foi convocada. Inclusive, o secretário-geral do PP, do partido da candidata Rebeca Garcia, chegou no final, inclusive, reclamando sobre isso. Eu não sabia de reunião, não foi convocada, não me chamaram. E aí, esse foi o diferente, porque todas as vezes que tem alguma determinação, alguma reunião que vá
especialmente na época de eleição, acontece de ocuparem aquele espaço mesmo e a imprensa também circular, algumas pessoas. O diferencial de hoje foi que aquela reunião não foi convocada e a maioria dos candidatos estiveram presentes ali para participar daquela decisão sobre a manutenção ou não do calendário eleitoral. O BNC transmitiu toda essa movimentação ao vivo hoje pela manhã, conversou com alguns, aliás, com todos que estavam lá, o BNC conversou, né, com a Amazonino, com os advogados, Luiz Castro, Marcelo Serafim, e eu queria destacar algumas frases deles aqui, porque ainda nesse momento ainda estava se cogitando que a eleição seria no primeiro turno no dia 3 de setembro e o segundo turno no dia 24. Então a gente tem aqui uma frase do Zé Ricardo dizendo, por exemplo, o seguinte: se não for no dia 6 de agosto, no máximo uma semana depois. O Amazonino Mendes comentou: eventual mudança é um despropósito, não há por que esticar mais. Luiz Castro, da Rede, disse o seguinte: temos todo o interesse que a eleição aconteça e aconteça o mais breve possível, sem nenhuma manobra protelatória. Jogar a eleição para setembro é para inglês ver. O Marcelo Serafim, candidato do PSB, disse o seguinte: fiquei surpreso com essa proposta do presidente do TRE e Edu Simões. Ninguém aguenta mais a extensão dessa eleição. O Marcelo Ramos, do PR, que é o vice do Eduardo Braga, diz o seguinte: somos claramente contra a proposta de adiamento. Ela muda o conteúdo da decisão do ministro Celso de Mello. O Sinésio, que é vice na chapa do Zé Ricardo, defende também a manutenção do dia 6 de agosto, não tem por que postergar. E o advogado do Amazonino, da coligação do Amazonino Mendes, Paulo Figueiredo, disse que não tem sentido qualquer adiamento do pleito. Então, todos aí estavam a favor, Rose, de que a eleição se mantivesse no dia 6 de agosto mesmo, né? A gente pegou, inclusive, um flagra ali, uma foto, nesse momento que se aguardava... Dá pra gente mostrar aí a foto? Vamos mostrar, encher a tela aí? Se aguardava o presidente Edu Simões... Tá lá, ó, já tá na tela para ele já. Então aí, o que a gente está vendo aí, Rose? A gente está vendo aí todo mundo junto. Deixa eu abrir aqui no meu a foto. Temos aí o Luiz Castro... Que é candidato, Marcelo Serafim, Bosco Saraiva, que é vice do Amazonino, Zé Ricardo, o Zé Ricardo também, todos o doutor Paulo Radim, que é o secretário-geral do PSD, do senador Omar Aziz. Então, todos ali naquele momento discutindo a respeito, esse momento de tensão que precedia aí a decisão que cabia ao TRE, se manteria ou não essa data do calendário. O único, na verdade, que estava presente, que ponderou que poderia ser adiado um pouco esse início da propaganda, foi o candidato José Ricardo. Ele falou que ficou pouco em cima para preparar as mídias, como houve a suspensão, eles realmente pararam, né, na organização disso, e também da questão da doação de campanha, era um outro problema que a coligação do Eduardo Braga levantou ao longo dessa semana, que eles não tinham como pagar o que eles já tinham se comprometido. E o Zé Ricardo colocou que eles precisavam de um fôlego melhor para poder conseguir sair com uma propaganda bem feita no dia 10, mas que no final das contas concordava. Ele também ponderou lá que também que via riscos, não via porquê, na verdade, prolongar mais de uma semana se fosse adiado. A maioria deles, na verdade, estava preocupada com esse adiamento que geraria ali um transtorno maior, na opinião deles. Resumo da ópera, então. Eleição mantida, primeiro turno para o dia 6 de agosto. Propaganda começa na terça-feira que vem? Dia 10. Dia 10, né? Acho que é segunda-feira, né? Segunda-feira, então, começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, né? E a eleição, então, confirmada primeiro turno para o dia 6 de agosto e, caso seja necessário, que as pesquisas estão mostrando, né? Daquela vez que foram feitas, que essa eleição vá para o segundo turno, ficará para o dia... Segundo turno, acho que é dia 26 ou dia 29, tem 27, que ver aqui no... 6, 13, 20, 27 de agosto. 27 de agosto, que é o último domingo do mês, né? Então, é isso. A gente, só colocando em relação a esse calendário, a quem se posicionou bem contra mesmo, claramente contra o não adiamento, foi o secretário-geral do PP, o Walter Cipelli, mas ele já tinha terminado, inclusive, a entrevista que o presidente Edu saiu, os membros dos partidos também já tinham dispersado ali naquele momento.
e ele colocou que achava que era complicado para quem obedeceu à suspensão. A decisão de que nada poderia ser feito enquanto tivesse em vigor aquela decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Ele, outros que tomaram não olharam essa decisão e continuaram fazendo o material de campanha não vão ter problemas, mas quem obedeceu, quem decidiu obedecer, ele colocou dessa maneira. E então nós questionamos, o BNC questionou ele a respeito de se o PP pensava e ia cogitar entrar com algum recurso em relação a esse não adiamento do calendário. Ele disse que não, né, que eles iam se adequar. Você até ouviu a declaração dele na hora que ele disse que vamos dançar conforme a música. Exatamente. Bom, vamos a alguns comentários aqui. O Vonei César está dizendo o seguinte: o Negão está na rua, Léo Veiga e Amazonino 12. A Mona Lisa Carvalho está dizendo o seguinte: as emissoras de TV não estão recebendo as mídias de propaganda, pois alegam que não foram notificadas pelo TRE. Foi uma preocupação que os candidatos manifestaram na hora para o presidente do TRE. Que, em toda eleição a gente vê que de vez em quando tem uma reclamação dessa. Às vezes a coligação não entrega no TRE, quer entregar direto na emissora, as emissoras não querem receber, tem horários, né, para todo um funcionamento dali das TVs, das rádios, alegam isso, os candidatos já compreendem que é uma má vontade. E hoje lá para o desembargador Ieda Simões houve esse pedido de que elas aceitassem diretamente a entrega da mídia em função desse problema todo que aconteceu da suspensão. E aí o desembargador disse que ia analisar e ia verificar a melhor maneira de contornar essa questão. Luiz Roberto Macedo, os hashtags 13, Ricardo Gomes, com todo respeito aos deficientes visuais, culpas, responsabilidades estão aí para cego ver, para surdo ouvir. Mais uns jabutis em árvores só aqui no Amazonas. Opinião aí do Ricardo Gomes, que está acompanhando a nossa transmissão. Então, só para ratificar, eleição, primeiro turno, dia 6 de agosto, e propaganda eleitoral começando na próxima segunda-feira no rádio e na televisão para a eleição suplementar ao governo do estado do Amazonas. Rose, você tem outra foto para mostrar aí de um vice-candidato, que é o Sinésio Campos. Ele estava aí com o ex-presidente Lula, né? Vamos encher a tela aí, segundo. Pronto, olha aí, ó. Sinésio Campos recebendo um afago aí no peito do ex-presidente Lula. Que foto é essa? Está, né, se amparando? Buscando Conta essa foto aí, Rose. Eles tiveram um encontro no PT ontem e no momento dessa foto, na verdade, a eleição ainda estava suspensa, mas segundo o Sinésio, o deputado Sinésio, o Lula perguntou como é que estava aqui no Amazonas, como é que estavam as questões, e disse que assim que as coisas se resolvessem, ou seja, que a eleição voltasse, né, ao seu curso normal, podia novamente contar com ele. Isso ele já tem dado várias declarações ao Sinésio e ao Zé Ricardo a esse respeito. E eles já estão aí preparando uma agenda bem audaciosa para essa participação. Querem aproveitar bem o Lula, né? A foto mostra bem isso, né? Ele procurando um amparo ali no ombro do presidente. Querem levá-lo a alguns municípios do interior, não apenas um. Olha aí, estratégia audaciosa do PT. A Evelyn Tacano está dizendo assim: vamos votar com muita cautela, né? É a opinião aí da Evelyn Tacano. Mais alguma coisa aqui da eleição? Eu acho que esse movimento todo que ocorreu da suspensão da eleição acabou criando um outro contexto para o eleitorado. A gente falava que muitas pessoas não estavam com essa conexão com a eleição, sequer sabiam que haveria eleição. O TRE, inclusive, preocupado com isso, estava traçando ali tem um plano de mídias, né, de publicidade, para que as pessoas compreendam que vai ter uma eleição no Amazonas e que participem, né, para que a abstenção não seja uma coisa fora do normal nessa eleição suplementar. Essa uma semana de suspensão, a possibilidade do retorno do governador cassado José Mello e todas as questões, a imprensa cobrindo direto, isso pautou muito o assunto e a gente percebe que as pessoas estão mais conectadas com essa questão da eleição. É possível que se manifestem mais as suas aprovações, as suas rejeições e que se tenha um cenário diferente aí nas próximas pesquisas, né? Ok. Bom, Rose, você fica aqui comigo, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma homenagem ao Paulo Ricardo, mas eu quero chamar agora o nosso correspondente lá do BNC Roraima, Daniel Jordano.
ele vai falar que o ministro da Segurança Pública e o presidente da FUNAI estão em Boa Vista e que o Ministério Público do Estado está ingressando com uma ação para impedir que a prefeita de Boa Vista destrua uma praça histórica. Daniel Jordano, conta os detalhes dessa história pra gente. Olá, Israel, você que acompanha um resumo do BNC. A gente começa o bloco de Roraima falando que o ministro da Segurança Pública e também o presidente da FUNAI estão aqui em Roraima. Vai ter uma coletiva daqui a pouco para falar sobre a questão indígena e também a questão de segurança pública de fronteira aqui em Roraima, e os detalhes todos durante a noite no bncroraima.com.br. A gente continua também o resumo daqui de Roraima falando que o Ministério Público ingressou com uma ação para impedir que a prefeita Tereza Surita continue a obra em uma praça histórica aqui da cidade, uma praça tradicional no centro de Boa Vista, que vai custar 3 milhões de reais. Detalhe, essa praça tá boazinha, não tem problema nenhum com ela só que a prefeita quer porque quer transformar toda essa área verde aqui em um camelódromo. O Ministério Público é contra, e os detalhes todos você também acompanha em bncroraima.com.br. A gente termina o resumo de hoje aqui de Boa Vista falando do Jorge Everton, aquele deputado estadual de Roraima que estava pedindo recursos para presídio de Sergipe. Ele é de lá, né? E estava em Brasília pedindo recursos. A gente tem mais digamos assim, uma prova de que ele não está tão preocupado com os presídios de Boa Vista. Ele recebeu um requerimento do então secretário de Justiça pedindo para que fizesse emendas para que mais recursos viessem para presídios de Roraima. Ele sequer se manifestou. Os detalhes todos em bncroraima.com.br. Israel, esses são os nossos destaques de hoje. A gente volta na segunda-feira no resumo aqui de Boa Vista. Com você. Obrigado, Daniel Jordano, pelas suas informações aí, direto do BNC Roraima. A gente vai encerrar o Em Resumo de hoje, mas antes a gente queria prestar uma homenagem ao nosso colega aí, já está na tela a foto dele, o Paulo Ricardo. Foi nosso colega de redação na Crítica, no Jornal A Crítica. Trabalhei com o Paulo Ricardo. E o Paulo, ele vinha enfrentando uma luta contra um câncer no cérebro, né? Ele estava em São Paulo e a gente recebeu notícia hoje à tarde que ele acabou falecendo. E o Paulo, ele era uma pessoa muito querida, uma pessoa sempre muito animada, muito pra cima, né? Muito companheiro, solidário, né? Tens uma história com ele, porque o Paulo, ele sempre gostou muito de luta, né, Rose? Conta pra gente aí, você fez um texto e teve que dar uma editada aí, puxando pro vocabulário do MMA, como é que foi essa história? Às vezes você recebe uma pauta, ela já vem mais ou menos definida e você tem que adequar suas informações àquele formato, né? Existia uma definição, uma articulação para as candidaturas de 2012. E o chargista lá do Jornal A Crítica fez uma charge de um MMA, um octógono, e um monte de palavras ali desse mundo do esporte, né, dessas lutas, que eu não conhecia, que não é uma coisa que eu acompanho. E eu tinha que fazer um texto, eu tinha as informações políticas, mas não sabia manejar com aquele texto. Então fiz um texto ali com as minhas informações políticas. E aí eu fui pedir ajuda lá no CRAC, na ilha da edição de esporte, e o Paulo prontamente foi me ajudar, pegou meu texto e para editar e colocando lá as palavras que ficaram bem mais interessantes. O texto de ler foi uma coisa legal naquela ocasião, porque o texto de política, às vezes, alguns textos de políticas, eles não são lidos por todas as pessoas. E quando eu cheguei na redação no dia seguinte, eu vi o porteiro, o motorista, muitas pessoas comentando, né? Foi você que fez esse texto? Na verdade, tinha sido feito ali com a parceria do Paulo, que era uma pessoa excepcional, né? Na redação, sempre muito solidário, muito animado. E que a família receba aí a nossa solidariedade. O Paulo, ele foi gerente de jornalismo da Câmara Municipal, e eu acho que o último trabalho dele foi no CRAC, né? Do caderno de esporte do Jornal A Crítica, se eu não estou enganado. Mas o Paulo faleceu hoje à tarde em São Paulo e a família está pedindo ajuda para trazer o corpo dele para Manaus. Então, se você puder ajudar, eu vou passar aqui o número da conta, que é da esposa dele, o nome da conta e o número da conta que é da esposa dele, é a Mary Kathleen Moraes Benoliel, o nome da beneficiada. O banco é o Banco do Brasil, agência 5096 dígito 2, conta corrente 5927 dígito 7 e o CPF 176-584-568 dígito 88. Tá? Então, se você puder
ajudar de alguma forma essa família que está arrecadando recursos para trazer o corpo do Paulo para Manaus, faz esse depósito aí nessa conta, com que você puder ajudar, e eu tenho certeza que a família vai agradecer muito, porque qualquer ajuda vai ser muito bem-vinda. Então, vou repetir aqui, ó, Banco do Brasil, agência 5096 dígito 2, conta corrente 5927 dígito 7, CPF 176 584 568 dígito 88. Nome da Mary Kathleen Moraes Benoliel, tá certo? Essa é a homenagem do BNC para o colega Paulo Ricardo, que nos deixou nesta sexta-feira, dia 7 de julho. Antes de encerrar, Rose, tem um recado para você aqui do Adam Lopes, se você está lendo aí. Rose, ele diz: muito bom ver você no BNC, minha amiga. Deu para perceber que o BNC é prima pela qualidade e eficiência na comunicação social. Então, Adam Lopes aí, o seu amigo, está agora acompanhando a live e dando audiência para o Em Resumo do BNC, tá certo? Obrigado pela sua participação aqui no Em Resumo. A gente volta na segunda-feira. Agradeço a sua curtida, seu compartilhamento, seu comentário. Tenham todos um excelente fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. BNC, Brasil Norte Comunicação. Você precisa saber. Em Roraima, todo dia é Dia da Mulher. Com esse slogan, é lançada a Carreta de Saúde da Mulher. Ao meu lado, a nossa governadora Sueli Campos, que vai dar mais detalhes. Que lugar bonito para ser atendido uma mulher e com muitos exames, né, governadora? A carreta é um espetáculo. Aqui nós estamos ao lado do mamógrafo, que terá capacidade de atender 40 exames por dia. Na outra sala, o nosso ultrassom, que vai atender 50 exames por dia. Então é uma conquista das mulheres roraimenses ter essa possibilidade desse trabalho itinerante em todo o estado para acontecer, nas nossas vilas, nas nossas cidades do interior, nas comunidades indígenas, nos bairros de maior concentração de Boa Vista. É o governo do estado investindo realmente na saúde. O estado de Roraima é um dos estados que mais investe em saúde e agora trabalhar a saúde da mulher é um ponto importantíssimo. Nós temos recebido essa demanda das mulheres quando estamos executando o programa Caravana do Povo. Então agora, poder atender essas mulheres na prevenção do câncer de mama é algo assim que nos deixa a certeza de que estamos realmente investindo em saúde. Imagina isso, lá na Vila do Equador, no Jundiá, fazendo a ultrassom do preventivo do câncer das mulheres, é um espetáculo. Então, um acesso poderoso. A carreta ela será monitorada, será vinculada ao nosso Centro de Referência da Mulher, que vamos inaugurar agora, dia 18. TV Zap compartilhando Roraima com você.